Pega a visão, pessoal, olha o texto, Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, do verso 12 em diante. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Mano, quando Jesus ele está saindo de Jerusalém, indo em direção a Betânia, né, a Bíblia diz que ele encontra, né, ele vê de longe, essa figueira frondosa, com folhas muito bonitas. E a figueira, ela quando começa a produzir folhas muito bonitas, ela também começa a produzir os primeiros frutos. Ainda não é o tempo dela gerar os frutos de verdade, mas enquanto ela está gerando as suas folhas, os primeiros frutos são gerados. Ou seja, existem os primeiros frutos e os frutos abastados da videira. Quando Jesus ele vê aquela figueira frondosa de longe, ele logo imagina que os primeiros frutos já estão surgindo ali e que com esses primeiros frutos ele poderia então saciar a sua fome. Mas quando ele chega e ele examina aquela figueira, ele percebe que só tem folhas. Não existe fruto ali. Então Jesus ele amaldiçoa a figueira e diz: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. Sabe, nós examinamos esse texto com um olhar mais simbólico. A figueira, por diversas vezes, inúmeros outros profetas no Antigo Testamento se referiam ao povo de Israel como figueira. E Jesus, quando ele amaldiçoa a figueira por não dar o fruto, ele está dizendo simbolicamente ao povo de Israel, aos seus discípulos que estavam com ele ouvindo como ele amaldiçoara a figueira, Jesus está dizendo simbolicamente: não adianta ser frondoso, ter folhas bonitas, se não produzir frutos. João Batista, anteriormente a Jesus, sendo o arauto do Cristo, ele anunciava aos fariseus o seguinte: produzam frutos dignos de arrependimento. E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, ele diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmão e irmã, que nós possamos ser como uma figueira que produz o fruto no tempo certo. Não adianta termos a aparência frutífera se de fato não estamos produzindo frutos de arrependimento. Não adianta ter a aparência de cristão se não somos cristãos de verdade. Não adianta ir à igreja arrumado, bonito e cheiroso, de cabelo feito e sobrancelha feita, se na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, no sábado, nós não somos cristãos genuínos, não oramos, não lemos a Bíblia, não praticamos nosso devocional, não jejuamos. É isso que Jesus está nos exortando. Produzam frutos dignos de arrependimento. O problema da figueira não era que ela não tinha fruto, porque a Bíblia diz que não estava no tempo de figos. O problema da figueira é que ela tinha a aparência de quem iria gerar frutos, de quem deveria estar gerando frutos, mas não estava. Cuidado com a falsa aparência. Que Deus abençoe a você nessa manhã. Grande beijo. Shalom.